Gente, hoje a gente vai fazer 3 coisas aqui. Primeiro, eu peço a você que veja aí 3 minutos de um vídeo que eu havia gravado há 2 anos e meio atrás, em maio de 2021, onde eu estava falando sobre o segredo de justiça, para você ver que em 2 anos e meio, o que a gente mostrou naquela época é o que está acontecendo, que está havendo segredo de justiça só para o lado do Jairo e 0 segredo de justiça para a professora Monique, o que é um grande absurdo, porque o seu ex-marido, o senhor Leniel, a expõe todos os dias, o dia inteiro, e eu acho até que seria o caso da defesa da professora pedir à justiça para que proíba o assistente de acusação, que é uma coisa horrível. Como assim que a justiça dá a um ex-marido, com todos os rancores que lhe caracterizam, o direito de ficar acusando? E aí ele não apenas é um assistente de acusação, ele é um caluniador, um mentiroso, um criminoso, acerca da sua ex-esposa. Então, pensando nisso tudo que eu te falei, veja aí 3 minutinhos do vídeo que eu gravei em 2021, logo após eu vou voltar, assista. Para que existe o tal do segredo de justiça? Ele existe para que determinadas questões pessoais, íntimas envolvidas no processo, não venham para a opinião pública. Mas, e quando tem um ser humano sendo injustiçado? E é interessante que o segredo de justiça é apenas relativo ao Jairo e sua família. Porque a Monique e a sua família estão sendo o tempo todo expostas de maneira perversa, com falsos detalhes, por várias páginas que se pretendem páginas em memória do pequeno Henri. Henri Borel, Vidas Perdidas, Henri Borel Oficial. Quando você vai ver, páginas que ficam 24 horas por dia difamando a professora Monique, o que é uma grande injustiça. Porque se o processo está em segredo de justiça, a individualidade da professora deveria estar resguardada e não sendo difamada por essas páginas, para que a justiça seja realmente técnica e não fruto de difamações cotidianas e diuturnas, como acontece nesses perfis, esses que eu citei e outros. Porque partem de falsas informações, de informações manipuladas, como aquelas conversas de WhatsApp que foram manipuladas, os celulares não foram devidamente recolhidos, e aí pega-se provas mal elaboradas para difamar uma pessoa que eles querem que seja assassina, querem que a professora seja mais assassina, digamos assim, do que o outro suspeito, porque todos são suspeitos. A diferença é que um tem muitos rastros e as pessoas não reparam nisso. E a professora não tem nenhum rastro, ela só tem rastros de que era uma excelente mãe. Esses são os rastros, as provas evidentes. E aí não tem filmagem que convença, não tem fotos verdadeiras dela com o filho dela que convença. Tem mentiras que pegaram, o menino sempre aparecia menos do que ela nas fotos. Quando você vai ver, a maioria das fotos é o contrário. É aquela mãe toda cuidadosa com o filho. Mas eles pegam assim, o mínimo detalhe que eles puderem para difamar a figura feminina da professora Monique Medeiros. Outro dia eu vi aí uma dessas páginas que eu mencionei. A mulher está lá malhando e aí parte do corpo dela aparece, ela tem uma tatuagem na perna. Qual é o problema? O que isso tem a ver com o fato de uma mulher ser suspeita de ter matado o próprio filho? Que é uma coisa que certamente a professora não fez. Então esse segredo de justiça precisa ser reavaliado. Falando de uma mulher digna que perdeu o seu filho de maneira inusitada, porque ela estava dopada, ela acorda sem saber o que está acontecendo, leva o menino para o hospital, e ela vai relatando isso tudo, mas o mais interessante é que o tempo todo um bando de macho, do advogado aos procuradores, lá o pessoal do Ministério Público, eles simplesmente calam a boca dela. A segunda coisa que eu gostaria de ver com vocês são as reações que eu recebi do último vídeo que eu gravei. No último vídeo eu estou fazendo uma comparação. Eu até gostaria de colocar aqui o link aí na descrição do vídeo para você assistir a palestra que o Leniel Borel deu numa igreja evangélica de Nova Iguaçu, lá em Caiuaba, onde ali no Dia das Crianças, num evento chamado Momento Rosa, ele vai lá falar uma série de coisas no púlpito de uma igreja e ele age de maneira mentirosa. Mas, para minha surpresa ou não, a quantidade de comentários que eu recebi, eu já avisei a vocês. Não vou dar palco para hater.
Então esses comentários, o que eu vou fazer agora? Eu vou lê-los aqui para você ver. Alguns eu já apaguei, que eles são tão chulos, tão baixos, tão terríveis, mas eu vou lê-los e vou mostrando para você como que o grande público está contaminado. Né? A opinião pública está contaminada, talvez pelo silêncio da defesa da professora, que ela está lá presa, ela não está podendo falar. Quando ela estava solta, a defesa entendia também que ela não deveria falar tanto, e ela falava quase nada, ela tentava se expressar por meio de textos, chamaram-na de blogueirinha, aquela coisa toda. Mas a gente vai vendo o prejuízo que isso causa a Monique, porque as pessoas acreditam na versão mentirosa que Leniel espalha todos os dias nas redes sociais, sendo que ele sabe que aquilo ali tudo foi caso resolvido no curso do processo. Porque primeiro a gente tem a acusação, aí depois a gente tem aí 2 anos e meio de processo que muitas daquelas acusações foram desmentidas, foi comprovado que não era a situação da professora, mas eles continuam fazendo as acusações na rede social, enquanto na justiça as coisas vão tendo um outro caminho. O problema é que a defesa da professora parece-me que está entendendo que é melhor que não se fale nada para que eles possam defendê-la ali no dia do tribunal do júri. Mas como a gente vai defender essa mulher, ou como a defesa, né, que é paga para isso, vai defendê-la no tribunal do júri, sendo que esse júri está sendo feito, está contaminado exatamente pelas mentiradas que seu ex-marido fala. Então, vamos olhar aqui, e eu até diria a vocês, gente, isso é uma coação no curso do processo, não é isso que o Leniel faz, porque se o processo foi colocado em sigilo, mas de lá para cá nunca houve sigilo para a parte da professora Monique, e aí esse homem fica falando essa mentirada o dia inteiro nas redes dele, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para você o tipo de questão ou de reação que eu recebi, e depois ainda vou falar sobre aquele áudio onde ela fica aparentemente falando mal da academia de bairro. Vamos ver a primeira questão? Olha só a reação. Ó. É a Rafaela Mendes. Ela vai dizer assim: me explica uma coisa. Enquanto o filho dela brutalmente espancado, acho que ela está dizendo assim, enquanto o filho estava sendo brutalmente espancado, ela estava fazendo o quê? Dormindo? Tomando banho? Comendo? Vendo televisão? Ela não escutou um grito? Nada? Nadinha? No mínimo estranho. Então, Rafaela, vou apagar seu questionamento agora, que eu não vou deixar isso no meu vídeo, porque as pessoas precisam ver a verdade que está no vídeo, não essa mentira aí na qual você acredita e chega vomitando nos comentários. Não vai rolar isso. Porque você só está mostrando, você e tantas pessoas que pensam isso, que primeiro, vocês não assistiram aos outros vídeos, vocês não estão acompanhando o processo fora do sensacionalismo midiático, porque nada disso que você está perguntando aí aconteceu. O menino não ficou por horas sendo torturado, o menino não gritou. Se aconteceu alguma coisa, a professora não ouviu porque ela estava realmente sedada, dopada, ela acordou pelo Jairo com o filho dela já morto. Então essas acusações que você faz a ela não tem o menor cabimento. Por outro lado, o seu comentário prova o mal que o ex-marido dela está conseguindo causar à reputação dela. Ele está assassinando-a, né? Fazendo isso, porque você acredita, e tanta gente acredita, que o menino ficou por horas sendo torturado, que a mãe estava lá, porque a gente pensa assim, se a mãe estava dentro de casa, então a mãe foi conivente com isso. Olha, eu posso estar dentro da minha casa e um crime está acontecendo, eu não estou nem sabendo, e eu tenho uma prova para te dar sobre isso em relação à própria professora Monique. Um dia, ainda casada com o Leniel, ela estava dentro de casa se exercitando, malhando com fone de ouvido. Enquanto ela estava com fone de ouvido, o que aconteceu? O pai estava lá falando assim com o seu filho, o menino descobriu alguma coisa errada que o pai estava fazendo e falou, olha, eu vou contar tudo para minha mãe. Aí ele falou, então vai lá fofoqueiro, vai ficar sem computador, sem celular, sem nada. Quer dizer, esse diálogo entre Leniel e o filho aconteceu com a Monique dentro de casa, mas como ele estava se exercitando e para isso ouvindo uma música com fone de ouvido, ela não ouviu o que aconteceu entre pai e filho, porque ela teria que ouvir ou estar acordada ou presente enquanto talvez o senhor Jairo iria assassinando o seu filho, né? Ouvir aí? Como é possível uma pessoa estar presente dentro de casa
e realmente ela não está sabendo o que está acontecendo, porque isso aí foi alguém que falou assim, olha aqui, Monique, o que o pai estava fazendo com o menino? E ela não sabia que isso estava acontecendo. Então ela está mentindo quando ela fala que ela não sabia o que estava acontecendo, que ela não sabia nem isso aí com o pai do menino, e não sabia como é que, não sabe até hoje como é que o filho dela realmente foi morto. Ela não sabe, ela não tem a quem acusar. Percebe a diferença? Vamos para a segunda questão que eu vou apagar agora. Então, Rafaela Mendes, seu comentário devidamente apagado. Agora vamos para um outro comentário aqui, ó. A pessoa me pergunta assim, ó, você está apaixonado pela Monique? Só pode para um pastor estar acusando e defendendo coisa que não compete a ele. Essa é a Fátima Oliveira. Fátima Oliveira, olha só, vocês são muito engraçados, né? Já são duas mulheres já, tá? Vamos ver aí a sexualidade ou o gênero de quem está comentando. Fátima, você e quem pensa igual a você são muito engraçados, porque é assim, eu como pastor não posso acusar nem defender, mas você se sente no direito de acusar uma pessoa nitidamente inocente. É isso mesmo que você está falando? Olha, eu como pastor, como pregador da justiça, eu preciso apontar onde está acontecendo a injustiça. Então, a professora Monique está sendo injustiçada. E aqui eu estou fazendo isso, ó, não sou pago para isso, realmente. O pastor, na verdade, alguns vivem de contribuição exatamente para isso, para que eles tenham um compromisso com a justiça do reino de Deus, não é com compromisso com clientelismo. Onde é que o povo quer isso? Isso é uma grande mentira. Quem é vocacionado, quem se percebe vocacionado, precisa ter compromisso com a verdade. E pastores como Jesus, né? A Bíblia não fala que Jesus era um bom pastor e o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas? Então, a professora Monique precisa de defesa. Ela é uma mãe batalhadora, mulher, quem vai ao perfil dela vai vendo como que a vida dela era muito difícil e mesmo assim ela educou o filho dela da melhor forma possível. Tudo que o Henri tinha de bom foi a professora Monique o educando, não foi o papai dele que hoje agora está correndo o mundo para se tornar candidato às eleições, mas não cuidava muito assim do filho quando ele estava vivo, não. Aliás, no livro da Paola Serra, está lá no livro da jornalista Paola Serra, tem um trecho em que a Monique fala assim, Leniel, o que é isso aqui no ânus do Henri? E aí, a gente nem sabe dizer o que é que eles estão falando do ânus do Henri, mas ela no máximo prefere dizer assim, que ele não estava cuidando direito do menino. Há outros vídeos do menino falando, meu pai não cuidou de mim, meu pai não me deu comida. Tem esses vídeos aí. E aí você quer que eu que esteja cometendo um crime? Olha, é da minha competência sim defender quem quer que seja, porque tem até uma passagem bíblica que Jesus nos disse aos apóstolos e a todos aqueles que viessem a crer nele, ele disse, olha, eu estou soprando sobre vocês o Espírito e a partir disso vocês recebem o poder de perdoar pecados. O que é poder de perdoar pecados? É justificar crime? Não. Poder de perdoar pecados é pegar uma pessoa na situação do professor Monique e dizer, gente, vamos olhar a coisa mais de perto. Jesus disse que há muitas coisas que aos olhos da gente parecem de grande valor, mas são abominação diante de Deus, como esse futuro vereador que vai chegar aí. Agora, há coisas que para vocês são abomináveis, mas elas são preciosas diante de Deus, como a justa mãe e professora Monique Medeiros. E aí você quer o quê? Que eu cometa injustiça aqui? O que eu estou fazendo aqui é apontando que ela está sendo injustiçada e que o grande injustiçador da vida dela é precisamente o seu ex-marido. Eu, como pastor, tenho de primar e lutar pela justiça. E essa é a justiça, pode não ser a sua, pode não ser a do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas essa é a justiça do reino de Deus. Por essa justiça a gente arrisca a própria vida. Já ouviram falar do profeta João Batista? Por que mesmo ele morreu? Porque a família, a realeza tinha raiva dele, porque ele dizia para o rei, larga a mulher do teu irmão, porque o rei pegou lá a cunhada, estava tendo um caso com ela, e o profeta apontou isso, ainda que ele acabou de maneira banal com a cabeça num prato, né? Pode ser que eu acabe mal nessa história, mas não é por isso que eu vou deixar de apontar aquilo que é justo. Então eu sinto muito por você, peço a Deus para te perdoar, porque você não sabe o que você está fazendo. Ao insinuar que eu esteja apaixonado pela professora Monique, na verdade, eu não posso simplesmente ser solidário, não? Quer dizer que então é assim, para acusar a Monique falsamente, todos vocês se sentem justos. Mas para mostrar que ela não é essa criatura do inferno que vocês preferem que ela seja,
Aí é porque eu tô apaixonado por ela. Não. Tchau, comentário. Olha esse outro comentário aqui, ó. É da Maria do Carmo Albuquerque. Ela tem uma arroba assim, Maria do Carmo Albuquerque 9945. Então, mais uma mulher. 3 mulheres já. Maria do Carmo Albuquerque. Não existe defesa para criatura. Tenho que traduzir porque ela escreveu outras coisas aqui. Ela falou, não existe. Então deve ser Não existe defesa para a criatura que pôs o Henri no mundo, sabendo que o monstro matou o Henri, mesmo assim dormiu com ele mais de um mês. Não existe defesa para ela em face do seu comportamento após a morte da criança, enterro e tudo mais que conhecemos bastante. Maria do Carmo, você é mais um dos enganados, ou melhor, mais um dos que prefere estar enganado. Por quê? Isso tudo que você está falando aqui é outra mentira. Né? A criatura que pôs o Henri no mundo, a criatura que pôs o Henri no mundo é a mamãe e professora Monique Medeiros, mulher digna. Desculpe falar, mas nesse caso até mais digna do que você, porque ela cuidou do filho dela como ela pôde. Ela foi vítima de uma realidade muito maior. O filho dela morreu enquanto ela estava dormindo. Alguém tem como administrar alguma coisa onde você estava apagado, dopado, alguma coisa assim? Porque ela estava atendendo o menino algum momento em que ele acordava durante a madrugada. Quando deu mais de 1h da manhã, ela apagou e foi acordada pelo companheiro com o filho morto. E aí você quer culpá-la por quê? Aí você fala, ela sabia que ele era assassino e mesmo assim viveu com ele por mais de 30 dias. Escute, Maria do Carmo e todo mundo que é da verdade. Maria do Carmo acho que ela está tendo dificuldade para ser da verdade. Mas quem é da verdade, escuta isso aqui. A professora Monique, durante pelo menos os primeiros 30 dias, não sabia que o seu filho tinha sido assassinado. Na verdade, ninguém ainda sabe, né? E também ela não sabia que o principal suspeito era o seu então companheiro, o ex-vereador Jair. Ela não sabia. Por isso que ela continuou andando com ele, porque ele estava ali dando todo apoio, pagando advogado de mais de 2 milhões de reais. E ela se sentiu inclusive acolhida naquele contexto. Quando ela viu a delegacia botando suspeito em tudo, ela falou assim, peraí, eu preciso proteger esse cara, porque ele não é isso que as pessoas estão falando. E de fato ele não era. Mas as brigas de casal, o que é que briga de casal tem a ver? Eu acho até que tem a ver, mas a maioria das mulheres que vivem um relacionamento conflituoso não faz essa ligação assim de uma vez e de repente não. Ainda mais a professora Monique, que naqueles primeiros 30 dias, ela estava vendo o excelente comportamento do seu então companheiro, com a família toda o apoiando. Ela falou assim, aconteceu alguma coisa, estão acusando esse cara erroneamente. Então nos primeiros dias ela acreditou, até que veio o primeiro advogado do caso, que a impede de ir ao depoimento. Ela começa a perceber, ao depoimento não à reconstituição do crime, ela começa a perceber que tem alguma coisa errada. Ele a instrui a como falar, depois é que ela vai ver que ela foi instruída a falar de maneira que Jairo parecesse mais justo do que ela. Essa é a verdade dos fatos. Você vai querer saber a verdade, Maria do Carmo? Acho que não, né? Então também estou apagando o seu comentário, não vai ficar no meu vídeo isso. Terceiro comentário, ou quarto, né? Quarto comentário. Olha quem está falando. Claudete Martins 2442, arroba Claudete Martins 2442. Vamos identificar as pessoas aqui. Meu Deus, não quero mais ouvir nenhuma palavra do pastor. Pastor falando mal do próximo. Deus está de olho, deixa a justiça agir, não quero mais ouvir isso. Olha como que as pessoas são engraçadas. A mulher está me acusando aqui de ser um pastor falando mal do próximo. Existem coisas, né, que até Jesus disse que nós nunca vamos conseguir separar o joio do trigo. Então eu não sou Deus, eu não tenho esse poder. Agora, como ser humano, tem hora que para você fazer bem a uma pessoa, você vai acabar tendo que mostrar o contraste. E quem é o contraste aí na situação da professora Monique? É o seu ex-marido, porque ela só está sendo falada todos os dias nas redes sociais, porque o seu ex-marido todos os dias vai às redes sociais falar mal dela. Então alguém precisa desmenti-lo, alguém precisa mostrar o contraste. Então, para eu poder mostrar que a Monique não é essa coisa ruim que vocês preferem que ela seja, eu preciso mostrar o outro contraste que está colado nela. Isso é, o pastor falando mal de alguém? Não, eu estou falando bem da professora, mas falar bem da professora pressupõe ter de desmentir o seu ex-marido que está cometendo crimes, crime de coação, crime de ameaça à testemunha, crime de mentira, calúnia, difamação, crime de assassinato psicológico da sua ex-mulher, né? Então, eu acho até engraçado você ficar chocada porque na sua cabeça eu estou falando mal do próximo.
quer dizer que falar bem da Monique é falar mal do Leniel. Tá vendo? Tem hora que a gente não tem saída, porque para eu falar bem da professora Monique, eu preciso mostrar os enganos que tem a ver com seu ex-marido. Mas olha só que um outro contraste, o Claudete, olha o outro contraste. É que você entende que um pastor só está falando mal se for para falar bem da Monique. Mas você, que talvez seja uma serva do Senhor, sai por aí, é assassino, é isso, essa mãe não presta, demonique. Então vocês podem sair falando mal de uma pessoa inocente. E eu não posso falar bem dessa pessoa que é comprovadamente inocente e que para falar bem dela eu preciso contrastar com as mentiras e os crimes que seu ex-marido está cometendo. Dá para você me responder essa pergunta? Tchau, comentário também. Olha o outro comentário aqui, ó, da Graça Moura. Então temos aí a quinta mulher comentando. Ela é culpada sim, precisa pagar pelos seus erros de não proteger o filho e sim entregar nas mãos de um assassino cruel. Ai, Graça, que a graça do Senhor esteja com você e que Ele não apenas te perdoe porque você não sabe o que você está fazendo, mas que Ele desperte a sua consciência. Olha só, primeira coisa, a Monique não entregou o filho na mão de assassino nenhum, não. Ela nem sabia, na verdade até hoje ela não sabe, ninguém sabe dizer se Jairo matou esse menino, porque os exames mostram, inclusive, não estou aqui justificando Jairo não, estou sendo justo com os fatos. O fato é que a professora Monique acordou com o filho dela morto. É isso que ela sabe. Né? Sobre Jairo, ele é rico, ele que se defenda para lá. Agora, a professora Monique não sabe o que aconteceu ao filho dela. Ela tinha indícios. Todos os indícios que ela tinha, ela foi atrás, ela entregou tantas essas provas para a juíza, que a juíza a havia absolvido sumariamente disso. Né? Até que com mentiras plantadas pelo ex-marido, tudo voltou a estaca zero, mas isso está sendo recorrido, inclusive agora o caso está no Tribunal Internacional, né? Pelo menos no Tribunal Interamericano. E aí, então ela não entregou filho para assassino nenhum. E aí eu te pergunto, por quais erros ela precisa pagar? Na verdade, ninguém paga por erro, a gente tem de pagar por crimes. Erro, até eu devo estar cometendo aqui ao comentar a sua questão. Erro você comete ao fazer esse comentário sobre uma vida a qual você não conhece, você não sabe as batalhas pessoais da professora Monique. Isso é erro, você acha que tem que ir presa por isso? Então ela não tem de ir presa pelo fato de ela não ter estado ali presente, porque ela não sabia, ela estava apagada, ela acordou com o filho dela morto. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Comentário deletado de mais uma mulher que está agindo injustamente, porque podia ser você na situação dela, né? Eu não desejo a você o que acontece com a professora, não. Aí vinha a tal de Sueli Oliveira, acho que é o sexto comentário aqui, que ela chama isso de barbaridade. O vídeo que eu fiz, né, mostrando os crimes cometidos no púlpito de uma igreja pelo senhor Leniel, porque ele está ali blefando, mentindo, falando que ele é pai de um menino que foi morto na presença da mãe. Isso é uma mentira. Por que vocês estão com raiva de eu mostrar isso? Aí olha só, a Sueli Jovelina, ela faz esse primeiro comentário, né? Barbaridade, Deus o perdoe, mas ela vai e continua. Ou vocês que compartilham essa conversa mole são cegos, surdos ou muito hipócritas mesmo? Pois é, né, Sueli? Eu posso ser cego, surdo. E você é o quê para estar acusando falsamente uma pessoa? Você sabe que isso cabe processo, né? Depois que a professora for ou inocentada ou condenada, ela vai poder processar todos esses comentários aqui que eu vou fazer questão de guardar a ela. Não estou te ameaçando não, estou te colocando de frente à verdade falsa que você está... O que é verdade falsa? É uma mentira macabra, né? Porque ninguém aqui está cego não, nós estamos aqui de olho naquilo que de fato é justo, né? Comentário deletado. Aí nós temos o sétimo comentário de mais uma mulher chamada Maria Regina, né? Maria Regina Almeida 4421. Olha só, Maria Regina. Inacreditável ver um chefe de um templo defender uma mulher. Olha, graças a Deus eu sou pastor, não sou chefe de templo não. Né? Vocês colocam muita expectativa em algumas pessoas para vocês se esconderem em cima dessas expectativas. Vai continuando.
Inacreditável ver um chefe de um templo defender uma mulher fútil, adúltera, maldosa e mentirosa. Você conhece a professora Monique para dizer isso? Fútil, adúltera, maldosa, mentirosa? Professora Monique é isso? Você convive com ela? É isso mesmo? Porque eu tive o prazer de conviver de alguma forma com ela e ela não é absolutamente nada disso, né? Então, tinha um marido apaixonado, um filho lindo, mas o que ela queria? Outra mentira que você está falando aí. Um marido apaixonado. Olha, o cara era ausente, a professora Monique, como a maioria das esposas que eu conheço, tentava relevar isso. Ah, ele é pra lá, ele é na dele. Vá ver o depoimento dela, ela contando como que ela fazia, como ela trabalhava, por exemplo, o dia dos namorados, e ele jogava balde de água gelada em tudo, né? Ela faz uma festa e aí ele fala assim, ah, tô gordo por tua causa, ah, você tá me chamando de gordo, tá falando que eu tô sedentário, que ela pagou, né, uma academia, um personal trainer para ele rejeitou isso tudo e ela ali ainda na sua firmeza no dia dos namorados do ano de 2020, ela acaba tendo que comemorar o dia dos namorados com seu filhinho, porque o maridão que você fala que era apaixonado, tava nem aí para ela e há coisas pessoais da vida dele que se vocês investigassem, vocês iriam se surpreender quem é que é cruel e mau nessa história. Mas a Maria do Carmo, ou melhor, Maria Regina, continua. Tinha um marido apaixonado, um filho lindo, mas o que ela queria? Só roupa, sexo vulgar, dinheiro e um tarado psicopata. Olha, é por isso que eu acho que a defesa da Monique tinha de se posicionar todo dia, porque olha o que uma calúnia que não é contestada faz. Nós temos aí uma cidadã acreditando que a Monique só queria sexo fácil, vida fácil, luxo e tudo, e a professora Monique ela se bancava, e ela inclusive bancava a vida do filhinho dela, pagava escola até caro para ele, para vocês ficarem falando que ela é fútil. Engraçado, essa mulherada toda que fica acusando a professora Monique, elas vivem no salão, vivem fazendo um monte de coisa, morrem em cirurgias, tem um monte de coisa acontecendo, e aí vocês projetam nela essas maldades que vocês é quem praticam. Olha aqui, ó. Aí ela fala, realmente uma mulher cheia de virtudes, Senhor, não faça isso que está feio demais, se oriente. Então, uma mulher indignada com o meu vídeo, que está mostrando o lado justo da professora Monique e o lado gentilmente e religiosamente perverso do Senhor Leniel. Maria Regina, tenha mais comunhão com Deus e preste atenção nessas suas falsas e cruéis acusações. Comentário deletado, não vai ficar no meu vídeo não. E aí nós temos aqui um último comentário da Yasmin Fernandes. É aquele comentário assim que é gentil, mas ao mesmo tempo é um gentil cheio de gentis acusações. A Yasmin Fernandes 1165, olha só. Isso tudo, gente, eu queria que você entendesse bem. Isso tudo só comprova como é cruel, como são cruéis as fofocas, as mentiras, as difamações que se faz contra a professora o dia inteiro. Porque vejam como o público está todo contaminado e como o tribunal do júri é desse tipo de gente que vai julgar a professora Monique. E ela é inocente, e ela é vítima também. O Henri é a vítima que morreu, a mãe dele é a vítima que sobreviveu, mas ela é vítima, porque ela está lá ouvindo horrores nesse momento enquanto eu gravo esse vídeo para você. Olha aqui, ó. Não quero acusar ou defender quem quer que seja, diz a Yasmin Fernandes. Mas, na minha ótica, todos foram omissos. Vamos ver. Esse ódio com que Leniel fala de Monique lembra muito aquele orgulho ferido, presente em homens traídos. E do jeito que ela fala, até parece que o homem ferido, homem traído, tem uma licença para ficar mentindo, atrapalhando o curso do processo e difamando uma pessoa, né, Yasmin? Então eu estou entendendo a sua compreensão, mas é uma compreensão ainda muito gentil com as nojeiras de um macho frustrado que se diz cristão. Vamos lá. E que talvez, se ele fosse realmente esse homem exemplar, sua família nunca tivesse sido destruída. Digo talvez porque muitas vezes pessoas de bem não fazem nada para merecer traição, enquanto outras pedem por isso, sendo péssimos cônjuges. Os homens têm o papel de ser sacerdote do lar e cuidar, e a mulher respeitar e honrar. Nossa, um monte de coisa misturada aqui. Então, ao mesmo tempo que eu concordo em parte com ela, com o que ela está falando aí do Leniel, com essas possibilidades, por outro lado, olha o equívoco teológico que ela e a maioria das mulheres que a gente conhece cometem. Eu falo assim, os homens têm o papel de ser sacerdotes do lar e cuidar, e a mulher respeitar e honrar. Isso é uma tradição que a gente poderia até mudar de assunto aqui, mas uma perguntinha básica a todas as mulheres.
Se você acha que o seu marido é um homem bom, por que um homem bom vai exigir de você submissão? Por que não é melhor você ser submissa apenas a Deus e ser parceira do seu companheiro? E você, homem, se você se acha um homem de bem, por que você precisa da submissão de uma mulher? Né? Isso tudo tem a ver com textos bíblicos extremamente mal interpretados. Olha, para resumir esse debate, o que está escrito na Bíblia? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e as pessoas, Jesus Cristo. Ou seja, em nenhum lugar da Bíblia está dizendo que o homem é o mediador entre Deus e a mulher. E se está escrito é por mão de algum apóstolo, porque Deus não pensa assim. Para Deus só existe um mediador entre a mulher e Deus. É Jesus, o Deus que se fez carne. Então toda mulher deveria ter comunhão direta com Deus, não é comunhão com Deus através de marido, não. Isso é coisa de um mundo onde as mulheres não tinham direitos, hoje as mulheres têm direito, consciência. Né? Aí vinha uma mulher no século XXI dizer que o marido tem que suprir o lar e a mulher tem que honrar e respeitar. Né? Só falta condenar a Monique agora porque ela feriu a honra de um macho. Ah, não. Não é assim não, Yasmin. Mas tudo bem, isso aí é uma questão doutrinária sua, mas eu preciso dizer isso aqui para as pessoas que estão ouvindo o seu comentário. Aí vai falar que o apego desenfreado de Monique a esse tal doutor a ponto de perder seu filho me soa doença. Olha, a Monique não era apegada desenfreadamente ao Jairo, não. Ela era uma mulher muito consciente. Inclusive, o próprio processo mostra isso, que eles tinham várias discussões, porque ela não agia como uma mulher, como se diz, alienada. Ela agia ali tentando entender o que ela podia fazer, dando tempo, afinal de contas era um relacionamento curto, ela precisava ainda de mais tempo para ver mais coisas, para colher mais provas, mas mesmo nesses 2 meses onde eles estavam morando juntos, ela fala, olha, estou indo embora, vou sair dessa casa com meu filho, mas como Jairo era um homem fantástico, tanto é que há ex-namoradas dele que até hoje dizem que vão lá defendê-lo no tribunal do júri, no que puderem fazer isso, né? Então o professor Monique pensa assim, gente, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, eu preciso, olha, posso te citar vários casos famosos. Luísa Brunet demorou anos para ela admitir que ela sofria violências simbólicas do seu marido. Como é que vocês querem que a professora Monique detecte isso? Tanto é que vocês, mulheres, já estão condenando. Como é que ela ia tomar uma decisão rápida? Se ela saísse rápido desse relacionamento, vocês vão falar assim, ela tem dedo podre para homem, aí de novo. Ia ficar igual a samaritana, né? Sendo casada com 5 maridos, e aí sendo mal falada por vocês até hoje. Então, as coisas não são simplórias assim não, mulher. Faz isso não. Preste atenção no que acontece com o seu próprio gênero. E aí não tem nada de doença, não. Ela só era uma mulher. A única doença que existe na vida dessas mulheres é a sociedade, é esse tipo de comentário que se faz acerca delas. Continuando. Sim, ela pode ter encontrado nesse monstro a proteção e a estabilidade que não tinha no Leniel. E para mim ela sofria do mesmo mal que mulheres que apanham do marido e não têm coragem de denunciar sofrem. Dependência emocional. Nossa, você é psicóloga? Não fala assim de maneira supérflua de uma vida que você não conhece, não. Não é assim. As coisas não são simplórias assim, não. Mas depois, num outro momento, a gente fala mais disso. Só estou te dizendo aqui que você está sendo simplória, né? Por isso ela não foi esperta o suficiente para proteger o filho. Graças a Deus que a professora Monique não foi esperta, tá? Eu vou te dizer uma coisa, pessoal, detesto gente esperta, mas a professora Monique foi sábia. Ser sábia não é ser perfeita. Ela seguiu a lei, ela seguiu os trâmites, ela está procurando prova. Ai, perdeu o filho! Ela iria perder esse filho de qualquer maneira, porque o nome do que aconteceu com a professora Monique chama-se tragédia. Foi uma tragédia que aconteceu com ela. E agora ela está presa, sendo julgada por uma tragédia. A mesma coisa de você ser presa porque você não conseguiu segurar o teto que caiu sobre a sua cabeça. Não é? Então, ela não foi esperta graças a Deus, porque ela tem caráter. Quem tem caráter não é esperto, quem tem caráter ama, ainda que pague terrivelmente caro, como a professora Monique está pagando. Não foi esperta o suficiente para proteger o filho e não deixa de ter sido vaidosa e ambiciosa. Mas baseado em que você fala que a professora Monique é vaidosa e ambiciosa? Só porque ela é alta? Só porque ela praticava o fisiculturismo? Só porque ela era uma mulher disciplinada, gostava de questões contábeis, era uma exímia diretora de escola? Quer dizer, você está criminalizando uma mulher, por ser própria? Puxa vida, que medo que dá de vocês, gente, mulheres. Olha só.
Ainda assim, aí você vai falar umas coisinhas que prestam. Ainda assim, acho o discurso de Leniel inconsistente, pois se ele era tão defensor assim como se mostra, por que ele não atendeu aos sinais do garoto antes de toda essa desgraça acontecer? Aí você está certo, é verdade. Aliás, se tem alguém que, de acordo com as entrevistas dele, sabia que o que estava acontecendo com o pequeno Henri, esse era o papai dele. Porque se ele disse que o filho falava que o Jarim abraçava apertado, que o Henri dizia que ele estava triste porque o tio Jarim bateu nele, sei lá, acho que é isso que ele diz. Isso é o Leniel dizendo e todos vocês acreditando. Então esse cara sabia, a professora Monique não sabia não, ela ficava ali vítima de 4 situações: dos seus valores familiares, do seu então companheiro que ia e vinha, e era uma mistura de muito romance com rompantes de homem, igual você fala, homem é assim, você acabou de falar isso no seu comentário, então você também caía no Jairo, né? E o pior dessas 4 coisas, que a quarta coisa são os advogados, que eu vou entrar depois para piorar a condição dela, né? Os primeiros advogados do caso. Mas a terceira coisa, que para mim é pior, é que o Henri vivenciou esses últimos dias dele ouvindo coisas confusas do próprio papai, que dizia: filho, a bunda da mamãe é do papai do Henri, tá bom? Era isso que o pai dizia para uma criança de 4 anos. E o menino ficava confuso, então ele pensava assim: eu preciso dizer alguma coisa errada desse companheiro da mamãe também, que eu tenho que agradar papai. O mesmo papai em relação ao qual a mãe reclama, professora Monique. Que é isso no ânus do Henri? Entende? Então olha só. Aí eu concordo com você que ele não atendeu ao garoto antes dessa desgraça acontecer. Aí vem você, a juíza final. O crime de Monique foi omissão. O mesmo crime de Leniel e de todos que poderiam ter evitado e não fizeram nada. Não. Algumas coisas que ela fez podem ser interpretadas como omissão. A juíza não conseguiu interpretar nada como omissão. A juíza diz: está comprovado que a Monique é sim a mãe atenciosa de quem as testemunhas vieram falar. Isso está na sentença da juíza. Então, não dá nem mais para falar que Monique foi omissa. Quem fala isso é quem está de fora precisando proteger o outro omisso. Porque esse sim, se eu escuto do meu filho, que eu estou apanhando do companheiro da minha mãe, que o companheiro da minha mãe me dá braço apertado e não registro um boletim de ocorrência sequer, é porque a guarda era dos dois, os dois eram responsáveis. Eu, psicólogo aqui, se eu ouço do Henrique que ele está apanhando do padrasto e não notifico as autoridades, eu também seria julgado. Agora, a professora Monique, ela não tinha certeza de nada e ela procurou todos os indícios. Vocês é que tem que parar de julgá-la naquilo que ela fez de melhor dentro do que ela podia fazer. Esse é o poder de um pastor. É o poder de perdoar pecados. O que é perdoar pecados? É compreender a situação dessa professora e ao mesmo tempo dizer: Leniel, você quer ser perdoado mesmo? Para de falar mal da sua ex-esposa. Então, comentário deletado, porque os outros não fizeram nada e agora estão atentando contra a professora. Enfim, todos os comentários aqui então, devidamente deletados. Aí agora a gente tem uma questão aqui que eu queria mostrar a vocês, porque quando ficaram sabendo que a professora Monique entrou, né, com recurso nos tribunais internacionais, aí começou-se de novo a divulgar uma mentira contra ela, né? Vou trazer aqui para vocês. Eu vou tentar passar essa calúnia que fica rodando por aí nas redes e vou tentar contraditá-la ao mesmo tempo. Esse é apenas um dos áudios enviados por Monique Medeiros a amigo. O MP porque ele só quer vingança. Esse homem, meu filho, é ódio puro no coração dele. Tinha que morrer, infartar. Tem um câncer. Esse é apenas um dos áudios enviados por Monique Medeiros. A primeira coisa que eu queria falar para você: essa fala da professora Monique só está mostrando uma mulher que está presa de maneira injusta. E aí, quando você está preso de maneira injusta, ainda tem alguém aqui fora falando mal de você o dia inteiro, você fica assim: meu Deus do céu, esse cara só vai parar depois de morto. Já disse isso para vocês em outros vídeos, até desnecessário comentário. Mas o que eu quero mostrar aqui, de novo nesse trecho, é como que a imprensa é desinformada e prefere ser desinformada, porque o jornalista poderia ir lá nos autos e ver as mentiras que estão lá, ao invés de ficar reproduzindo reportagens sensacionalistas. Olha só.
maridos a amiga no período em que respondia em liberdade pela morte do filho, Henri, em 2021. As mensagens vieram à tona depois que Leniel Borel, pai da criança, pediu à justiça para que ela fosse presa novamente. A Monique não demonstra sentimentos pelo filho, não demonstra nenhum sentimento e nenhuma vontade da busca da verdade real. Eu gosto muito de quando ele fala assim que a Monique não demonstra sentimento pelo filho, porque é isso que o Leniel está fazendo, ele está demonstrando. Demonstrar não significa mostrar. Demonstrar é só você chegar e falar que ó, esse óculos é meu, às vezes o óculos nem é meu, mas eu demonstrei, né? Tanto é que nas próprias escrituras está escrito aquele trecho, né? Amemos, irmãos, não apenas de palavras, mas de obras. Então, ainda que vocês achem que a professora Monique não demonstre amor pelo filho dela, e olha que ela demonstrou, viu? Quando ela estava solta e ela fazia as postagens sobre ela, sobre o filho dela, agora virou blogueirinha. Demonstrou tanto amor que é só você ir no perfil dela, quantos momentos verdadeiros, sem fotos cortadas, que o Leniel vai lá no perfil da professora Monique, recorta a parte que ele aparece, para você não entender que aquilo ali era ele num contexto mais amplo, inclusive com a mamãe do lado, né? Então, tá muito demonstrado, mas aí o Leniel vai a público fazer essa acusação mentirosa, e o nome disso é crime, falar que Monique não demonstra amor pelo filho. Olha, ela está presa, ela precisa lutar por justiça. A Ana Carolina Oliveira diz isso, que quando a pessoa é inocente, ela vai à luta pela própria inocência. Aí quando ela está fazendo isso, ela não demonstra amor pelo filho. E vocês acham mesmo que a Helena está demonstrando amor pelo filho? Ela está demonstrando amor pelo cargo político ao qual ele quer se candidatar no próximo ano. Não demonstra nenhum sentimento e nenhuma vontade da busca da verdade real e de elucidar o que houve naquele brutal assassinato do filho dela, naquele... Inclusive a gente vê que isso é um discurso meio ensaiado, né? Porque ele tem uma dificuldade aí para poder elaborar a frase. Nada contra, o que eu estou dizendo é que para ele falar mal da ex-esposa, que ele fala que ela não faz nada, então é claro, quando ela tentou fazer, né? Conforme eu já disse a vocês, chamaram ela de blogueirinha e ele agora vive impedindo, agora ela está presa por mentiras que esse homem que falou aí no vídeo plantou no processo. Mas continuemos. 8 de março de 2021. Ao usar as redes sociais e aplicativos de mensagens, Monique estaria descumprindo medidas judiciais. Mas isso não a intimidou. Ela continuou... A mentira do jornalista. Monique não estava descumprindo nenhuma medida judicial. Ela estava livre pelo STJ para aguardar o processo em liberdade, né? Igual aconteceu com a psicóloga, a mãe do menino Joaquim. Então, o jornalista reproduzindo mentiras, ou seja, a gente às vezes sente falta de uma resposta pronta da defesa da professora, né? Com todo o respeito e carinho que eu tenho pela defesa dela, eu não entendo porquê, eu não sei se eles estão cheios de serviço, mas essa questão precisaria ser reparada. A mídia falou mentira, tem que desmentir prontamente, porque isso aqui é uma mentira que esse jornalista noticiou. Mostrando ódio contra o ex-marido. Amiga, que homem desgraçado, cara. Olha, meu Deus. Se eu encontro ele na rua, não sei o que eu faço, não. Juro. Gosto nem de pensar. Em outro trecho obtido pela TV Band, a professora conta da vida normal que vivia fora da prisão. Amiga, me matriculei numa academia feia de bairro, só tem gente feia. Mas tá bom, pelo menos o treino é vazio. E é aqui que eu quero me demorar um pouco mais com você. Porque esse é o poder da imagem, né? A pessoa pega um áudio descontextualizado, porque a primeira coisa que eu preciso que você entenda é isso. Essa conversa aqui, primeira coisa, é uma conversa íntima. É claro que, como uma mulher já está presa como a professora Monique, então qualquer coisa que se puder publicar acerca dela vai ser visto com outro olhar. Mas isso que a Monique está falando aí, que ela se matriculou numa academia de bairro, de gente feia, um monte de gente que está me assistindo, inclusive, fala a mesma coisa, porque isso está dentro daquele arcabouço da intimidade. O que seria o arcabouço da intimidade? Eu estou falando isso aqui porque, sério, a Monique não foi a público falar essas questões da academia, não, porque ela sabe que isso soaria ofensivo. Agora, na intimidade, a gente se dá o luxo de fazer algumas coisas, às vezes nem na intimidade, às vezes é no campo do gracejo, por exemplo. Você se lembra daquele personagem do Zorra Total, que era uma mendiga que usava tablet?
Inclusive até as pessoas acabaram criticando um pouco aquilo, mas muitos pobres, até mendigos, ririam bastante daquele personagem, que é uma pessoa pobre, uma moradora de rua, que tinha tablet, né? Outra coisa, por exemplo, no Brasil, os pobres vivem fazendo piadas contra pobres, as mulheres vivem fazendo piadas contra as mulheres, né? Outra coisa, por exemplo, uma pessoa numa situação, às vezes uma pessoa, por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem uma personagem que é o Zé do Banjo, né? Ele brinca o tempo todo com a cegueira dele, né? Ele fala assim, traz aqui para eu ver direito. Então ele fica fazendo essas zoações, não quer dizer que ele está zombando da cegueira, ele está no momento de ou descontração ou de intimidade. No caso, essa conversa aí que foi publicada, caso ela seja da professora Monique mesmo, eu conheço a pessoa que entregou esses áudios, né? Eu conheci de maneira virtual na internet, nós tivemos um pequeno embate, porque era uma falsa amiga, já disse sobre ela em outros vídeos. E a primeira pergunta que a gente tinha que fazer é, onde está o outro lado dessa conversa, né? Segunda questão, conversas íntimas vazadas, isso é que é crime. A gente pode pegar grandes casos no Brasil, por exemplo, guardadas as devidas proporções e diferenças, em 2016 mais ou menos, publicaram uma conversa pessoal da família do Lula no telefone, e de repente o pessoal está lá falando uma coisa, o cara xinga palavrão, o cara fala PQP, todos vocês fazem isso na vida cotidiana, na vida íntima, né? E isso não é hipocrisia, porque na vida íntima a gente faz um monte de coisas que se fossem mostradas em público, elas ia parecer uma coisa horrível, mas a coisa em si não é horrível. O que a gente precisa entender, e eu conheço essa pessoa que publicou esses supostos áudios da professora Monique, é uma pessoa baixa, é uma pessoa de índole duvidosa, é uma pessoa que possivelmente vivia expressando os preconceitos dela para a professora Monique. Eu já disse isso, vou repetir. Eu, em interlocução com algumas pessoas, já cheguei aí na onda dela, falei assim, nossa cara, vamos naquele bairro horroroso, né? E eu não penso assim, eu não sou uma pessoa que penso isso de bairro nenhum, sou uma pessoa muito ética, mas de repente ali num lapso de descontração você fala aquilo para aquela pessoa, porque você sabe que dizendo aquilo para aquela pessoa você vai tê-la por perto naquilo que você precisa recolher dela. E às vezes nem que a professora Monique estava recolhendo nada da pessoa, é que ela precisava atestar o que é que essa pessoa pensava. Aí essa pessoa deixa de ser amiga dela, porque na verdade nunca foi, publica esses áudios mostrando tanto que ela era amiga, que é a mesma coisa de eu, sei lá, publicar, eu tenho intimidade com alguém, intimidade que eu falo é particularidade, e aí eu publico, sei lá, a pessoa se limpando. Um cirurgião, por exemplo, mais que o que ele está fazendo não seja errado, imagina se o cirurgião filma as pancadas que ele teve de dar em algum paciente durante a cirurgia. Tanto é verdade que a gente nem pode estar junto na cirurgia, só a equipe especializada. Por quê? Ali naquele momento, há procedimentos que se fossem publicados, todo mundo iria achar estranho. Eu sou psicólogo e às vezes, dentro do meu trabalho, do enquadramento do meu trabalho, eu preciso fazer perguntas à pessoa que, se essas perguntas fossem publicadas, que isso, esse cara está perguntando isso? Mas é que naquele contexto daquela conversa, por exemplo, eu tenho a minha moral pessoal, mas no meu consultório as pessoas estão livres para xingar os palavrões, estão livres para passar mal se alguma coisa que ela está falando vai causar vômito. Aí eu vou e pego isso e publico. A pessoa no meu consultório, plaf! Foi isso que a suposta amiga da professora Monique fez com ela. Mas independente do que ela está falando, vamos lá. Quando ela está dizendo assim, amiga, matriculei numa academia de bairro, só gente feia, e aí ela fala assim, ainda bem que pelo menos eu posso fazer minhas atividades. Na verdade ela ia naquela academia à noite, e enfim, tem muitas questões envolvidas aí, né? Eu até acho, né, que as pessoas que frequentam a academia deveriam entender essas questões. Porque a gente fala isso, não, velho, vou andar no ônibus todo velho, isso quer dizer que eu tenho preconceito com ônibus velho? Não quer dizer que a gente não gosta de uma academia de bairro. Enfim, existe um monte de coisas aí que foram tiradas de contexto. E qual é o contexto para o qual eu quero te chamar a atenção? Primeiro, a professora Monique não disse isso em rede nacional. Alguém que pegou aquilo e jogou. E é claro, né, infelizmente até os cristãos caem muito nessa difamação gratuita, quer dizer assim, ah não, mas ela disse isso, e a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Vou te explicar essa passagem bíblica. Quando Jesus disse àqueles interlocutores que a boca falava do que o coração está cheio,
Ele não está falando necessariamente sobre os palavrões que alguém diz quando está com raiva, e nem sobre, estou na academia de bairro de gente feia. Ele não está falando sobre essas questões, ele está falando sobre o seguinte, olha, vocês falam daquilo que vocês creem. Se você pegar o contexto, por exemplo, Lucas 12, lá está escrito assim, que os fariseus olharam para Jesus e falaram assim, isso é um endemoniado, por isso que ele expulsa demônio, porque ele está possuído pelo moral dos demônios. Ele está dizendo, olha, vocês estão falando de coisas nas quais vocês acreditam. Vocês é que acreditam que eu sou endemoniado. Vocês é que não acreditam na vida eterna. Vocês é que fazem essas perguntas aí porque vocês não querem tratar bem uma mulher, querem jogar ela fora. Aí, nesse sentido, a boca fala do que está cheio o coração. Quer ver um exemplo disso de maneira disfarçada? É o ex-marido da professora sair por aí, de igreja em igreja, de projeto em projeto, de município em município, falando agora que ele virou o representante dos autistas, né? Com tanta mulher, gente, nesse país fazendo trabalho maravilhoso, com tanta mulher fazendo uma obra social maravilhosa, convidam esse homem porque a partir da morte do filho dele, ele adquiriu uma imagem do homem sofrido e está aí de lugar em lugar. Vamos ser sinceros, você acha que se uma pessoa tivesse de luto, ela realmente estaria por aí, eu quero justiça para o meu filho, tudo que ele está fazendo vai trazer o filho dele de volta? Não, tudo que ele está fazendo vai trazer dinheiro, prestígio e poder para ele. Então não é pelo Henrique que ele está lutando, embora a frase seja essa. A Monique não mostrava lutar pelo filho. O que adianta mostrar lutar? Sendo que ela lutou até enquanto ele estava vivo. E agora o que ela está precisando fazer, até por culpa do próprio ex-marido, é lutar para comprovar a própria inocência, para, em saindo da prisão, ela poder fazer alguma coisa pelas crianças que sobreviveram, né? E pelas mulheres que, iguais a ela, estão presas. Então, tem muita coisa aí que a gente despista todo mundo. A Monique falou isso. A Monique falou isso no momento íntimo. Ela não necessariamente acredita nisso que ela falou, porque eu falo muitas coisas na minha intimidade com as quais eu não concordo. Eu assim, gente, por que eu falei? Sabe? Porque a pessoa com quem você conversa é desse estilo, você acaba falando isso. Então, são essas questões. Olha só, tem até aquela história, né? Mas você está falando aí que tinha que ser publicado do outro lado da conversa. E se não tiver o outro lado da conversa? Existe o outro lado da relação dessas duas, da professora e da mulher em quem ela confiou. E aí quando você vai percebendo muitas outras conversas que essa mulher tem com ela, você vai... Eu estou falando isso porque essa mulher já conversou comigo. Ela é uma mulher baixa, ela faz um tumulto, dá uma de que é justa, não sei o que, mas na verdade, quando ela precisa, ela vai para a baixaria a ponto de publicar coisas pessoais que ela sabe que aquilo não representa a Monique. Nós conhecemos várias outras pessoas que conhecem a Monique de muito tempo e falam assim, não, a Monique não é essa pessoa, ela é uma pessoa inclusive humilde. Olha para você ver o contraste. A professora Monique, quando ela era diretora de escola, ela sempre teve uma atuação em escola de periferia. Já o ex-marido, que ninguém nunca vai conseguir nada dele falando essa coisa na intimidade, ele falou em público outro dia lá, estava junto a doutora Elisa, a dona Rosângela, a Ana Paula, prima desse, saindo no dia lá da audiência, e ele saiu assim, mentirosa, mentirosa, volta pra Vila Kennedy, vai lá, volta pra Vila Kennedy, zombando da Vila Kennedy, que é uma comunidade, uma favela, onde tanto a dona Rosângela quanto a professora Monique têm um intenso trabalho, né? E aí está o ex-marido da professora zombando da pobreza, e ninguém percebeu isso. Agora, quando uma falsa amiga tira algo do particular e joga em público, gente, até eu se mostrasse para vocês aqui um papel higiênico meu, um papel higiênico usado que eu usei, ia ficar ridículo, mas é uma coisa totalmente fora de contexto. Eu até diria isso, que essa frase da professora Monique pegada fora de contexto é como se você filmasse a professora Monique soltando um pum e falar, olha que mulher profana, mas alguém filmou a intimidade dela e jogou na rede. Foi isso que essa falsa amiga fez, ou seja, ela é que está cometendo o crime de difamação, e o senhor Leniel, ao espalhar isso, também está cometendo crime de difamação, porque são coisas da intimidade, que quando você vai lá olhar no dia a dia, aquilo tudo não fica atestado, que a professora Monique não agia assim em relação à coisa de bairro, né? E eu diria mais, quando o ex-marido da professora Monique fica divulgando essas coisas, ele está cometendo alguns crimes, por exemplo, ele está cometendo coação no curso do processo, porque
as coisas já estão definidas. Aí ele vai e fica jogando coisas falsas, que é para despertar isso que ele conseguiu despertar em vocês. Vocês acharem que a Monique é uma mulher macabra, uma mulher profana, uma mulher que zombou de academia de bairro pobre. Enfim, isso é coação no curso do processo e também coação de testemunhos. Tem um monte de gente aí que corre desse homem, mas esse não é um assunto que me pertence, né? Por isso que quando se diz que a boca fala do que está cheio do coração, não está falando daquelas coisas que você está fazendo às vezes de maneira estrategista, né? Igual o próprio Cristo fez quando ele fez um chicote para expulsar as pessoas do templo. Alguém poderia falar assim, ah, Jesus também é violento, ele saiu batendo em todo mundo. Não, aquilo ali foi uma reação de indignação dele. Fora disso, ele é conhecido como o príncipe da paz, porque ele é o príncipe da paz, né? Um momento de uma atitude que possa deixar as tradições infelizes não representam tudo da pessoa, que é como o Noé ser encontrado todo nu porque ele estava lá na intimidade dele, e aí o filho mais novo foi lá e queria publicar aquilo. Esse é um crime, não o pai estar pelado dentro de casa depois de uma bebidinha que ele teve. Então, a professora Monique lá conversando com a sua amiga, falando da Academia de Baixo Gente Feia, porque ela estava respondendo aquilo que a amiga que pensava assim. Porque essa amiga, eu estou te falando que eu conheço, ela que é preconceituosa assim. Tanto é que ela foi preconceituosa com a professora Monique, né? A partir de uma situação em que ela estava rememorando o momento dela com o filho, essa mulher falou assim, ai, essa mulher está no jogo do Flamengo, sem entender os motivos da amiga estar ali. É esse tipo de pessoa que difama, é esse tipo de gente que merecia ser processado. Enfim, você não precisa concordar comigo, mas você precisa ter sensibilidade, porque um dia é a sua intimidade que pode estar exposta, né? Eu posso um dia ser filmado num gesto assim, ó. Posso um dia ser filmado num gesto assim, ah, ele vai dar canetada em fulana. Ou então eu posso um dia ser filmado num gesto assim, né? Com o punho cerrado. Tá vendo? Eles lá, que é o que vocês fazem, né? Com as imagens dela no elevador, que é o que vocês fazem com imagens. E aí agora fizeram com a imagem da palavra, que não representa o que ela é, nem representa o que ela pensa. Só representa que ali ela estava conversando com alguém de moral muito duvidosa. E às vezes para você sobreviver, você sabe, você que está aí trabalhando, sendo assediado moralmente por uma pessoa muito perversa, mas que se parece santa aos olhos de todo mundo, então você tem que ir na da pessoa para você pelo menos sair viva daquela situação. É ou não é? É nesse contexto que esse áudio aí foi gravado. Tanto é verdade que a pessoa não publica o outro lado da conversa. Ela não publica. Agora, os áudios em que ela fala do Leniel, ela está pedindo clemência, que ela já não suporta mais essa pressão gratuita desse homem, que passa a todos vocês como um homem bom, mas Deus sabe quem ele é, né? Mas enfim, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.